Olá, alunos do oitavo ano! Tudo bem com você? Prontos para mais uma aula de inglês? Sensacional! Bem, hoje nós temos de corrigir os exercícios que estão lá na página 34. Lembre-se que na aula passada eu pedi que você fizesse esta página página número 34. Portanto, pegue aí a sua apostila, organize o seu material e vamos lá para a página 34. Se você ainda não fez esses exercícios, aí sequência da 34, 35 e 36, ainda dá tempo. Pausa a aula, lê o texto, responde as perguntas e depois você volta aqui para a aula. Nós tínhamos um texto cujo título dizia English Architecture em São Paulo, Brasil. E ele trata principalmente da Estação da Luz, da arquitetura envolvendo aí a criação da Estação da Luz em São Paulo, ou seja, a influência inglesa na arquitetura, na construção da Estação da Luz em São Paulo. Presumo que você já leu esse texto, mas para que você o recorde, eu vou colocar um vídeo para a gente assistir sobre justamente aí esse texto sobre a arquitetura da Estação da Luz aqui em São Paulo, tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha no vídeo agora. English Architecture in São Paulo, Brazil. São Paulo Railway Station was projected by the English architect Charles Henry Driver. He was famous for pioneering use of ornamental ironwork. Its style is neoclassical. It was opened in 1901, built by São Paulo Railway Company with structures brought from Glasgow, Scotland. The building was similar to the Big Ben and the Westminster Abbey. São Paulo Railway Station was very important to the development of the city. Coffee transportation from Jundiaí, a city by the countryside of São Paulo, to the harbor of Santos was done on its trains. Nowadays, it's named Luz train station. Its trains have a connection to the metro lines. A lot of people use these means of transportation every day. Next to Luz station, there are two important museums to be visited. One is the oldest art museum of São Paulo, known as Pinacoteca do Estado. It features a collection of around 7,000 works, most of them representing Brazilian painters and sculptors of the 19th and 20th centuries. The other one is the Portuguese Language Museum, opened in 2006. It is the only museum in the world dedicated to the Portuguese language. It's inside the historical Luz train station. In 2015, a fire hit the museum and it is temporarily closed. Another great example of the English influence in São Paulo, the Charles Miller Square, is a place to homage Charles Miller, Brazilian-Scottish man that after going to England to study when he was 10 years old, came back to Brazil bringing 2 footballs and a book that contained 13 rules of the British Association football in his baggage. It was more than a century ago, and the soccer is still the most popular game in the world. In the Charles Miller Square, there is the Pacaembu Stadium and the International Football Museum that attract many tourists during the whole year. Muito bem, feita a leitura do texto, nós tínhamos algumas perguntinhas aqui sobre ele. The very first question is, who was Charles Miller? So according to the text, a possible answer for this question is, Charles Miller was a Brazilian Scottish man. It was in the first paragraph of the text. Toda vez que eu tenho uma perguntinha com who, a gente está querendo saber quem. Por isso que a resposta aí da número 1 é aí Charles Miller, o nome da pessoa. Letter B. Where are the Pacaembu Stadium and the International Football Museum?
Se eu tenho uma perguntinha com where, eu estou querendo saber onde. Então, olha só, onde fica? They are in Charles Miller Square in the state of São Paulo. Se você colocou simplesmente in the state of São Paulo, it's perfect. Letter C. Who was Charles Henry Driver? Então, olha só, novamente uma perguntinha com who, querendo saber quem. Portanto, he was an English architect that projected São Paulo Railway Station. Então, Henry Driver, o arquiteto aí responsável pela construção da hoje chamada Estação da Luz. Mas, quando ela foi construída, o nome dela era Railway Station. Então, he was an English architect. Okay? So, letter C, Charles Henry Driver. Letter D, we have a question with how many. If I have a question with how many, I'd like to know we are talking about quantity. Então, se eu tenho uma perguntinha com how many, quantos ou quantas? How many works of art are there in the oldest art museum of São Paulo, né? Então, quantos aí, how many works of art, trabalhos de arte, quantas obras nós temos aí no museu? Então, there are around 7,000 works of art in it. And the letter E, are there many important museums in São Paulo? Yes, there are. Então, ele pergunta se há muitos museus importantes em São Paulo. Se eu tenho o there na pergunta, eu tenho there na resposta. Lembrando que esse there é aí a forma aí do verbo haver em inglês. Verbo haver em inglês, there to be. Se eu vou falar que há alguma coisa em algum lugar, no presente eu posso usar there is ou there are. There is para o singular, there are para o plural. Se eu tenho passado, passado de there is, there was. Passado de there are, there were. E aqui eu estou em uma perguntinha no presente, né? Are there many important museums? Está usando are porque ele está falando de museums no plural. Are there? Yes, there are. Tudo bem? I know you did a very good job here in these questions. Uma outra coisa que eu lembro de ter pedido para você, acho que eu ia esquecer, né? É a homework number 11, chamada Football Pitch. Ou seja, aí uma partida de futebol, e ele está mostrando aí as marcas do futebol, né? Pitch está ligada à ideia de marca, e a gente tem algumas curiosidades sobre futebol. E aí você tinha que completar aí as frases sobre os jogadores. Vamos ver se você fez certinho? Letter A. This is Cristiano Ronaldo, and he was born in Portugal. Toda vez que eu quero falar que alguém nasceu, o verbo nascer em inglês é sempre be born. O be a gente conjuga, né? Se no presente a gente usa is, are, am. Se no passado a gente usa was e were. Como é he was. Se ele nasceu, he was born. So, he was born in Portugal. Nowadays, esse nowadays significa hoje em dia. Nowadays, he plays for Juventus. And he is a striker. Então, a gente colocou aqui que ele joga. Como eu estou falando nowadays, hoje em dia, eu tenho uma indicação de um verbo no presente. Hoje em dia, simple present. Se eu estou falando ele, é he. Por isso que eu pus o S no verbo. Então, he plays for, né? Então, ele joga pelo Juventus. And he is a striker. On letter B, this is Lionel Messi. And he was born in Argentina. Nowadays, he plays for Barcelona. And he is a striker, né? Então, tanto aí o Messi, quanto aí o Ronaldo, como striker, né? Letter C now. Here we have Alisson Becker on letter C. This is Alisson Becker, and he was born in Brazil. Nowadays, he plays for the Liverpool, and he is a goalkeeper. So letter A, letter B, striker, and letter C, goalkeeper. Ok? Fica tranquilo se você não sabia completar esse exercício aqui. Não há problema, nem um exercício de inglês. Mas, para quem é fã de futebol, sabe aí, né? Conseguiu completar isso de maneira bem simplesinha, não é verdade? Ou talvez aqui o mais difícil seria aí a expressão nasceu, né? Que é be born, então was born, ok? Very good. Depois a gente tinha uma piadinha infame aí. Ele falava assim,
The world's first game of soccer. Why was he crying? Então, olha só, a primeira bola feita de pedra. Uma possível resposta. Because the ball was a rock. Então, olha só, imagina dar um chutão de dedão numa bola de pedra. Claro, he's crying, okay? Oh my gosh. And number 3, I'm not a soccer mom at all. I'm a sport utility vehicle. Então, the girl, né, a mulher, a mãe, she thinks she is a car, uma possibilidade. E ela está falando, puxa, eu nem sou mais aí uma mãe de jogadora de futebol. Eu sou simplesmente uma van, uma uma SUV, um carro. Por isso que a resposta aí dessa questão, she thinks she's a car or a sport, a SUV or a van. São algumas possibilidades para você completar aí esta piadinha, tá bom? Muito bem, gente bonita. Lembro, portanto, que na sala virtual você tem um questionário para validar a sua presença na aula de hoje. E é isso. Até a nossa próxima aula. Um abraço para você e bye, bye.